Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Dia a Dia com a Palavra. Eu sou o Padre Renato Andrade e é com muita alegria que queremos começar a semana recebendo da igreja, através da sua liturgia, o Evangelho de hoje. Hoje, segunda-feira, dia 14 de março, o Evangelho que vamos meditar, Lucas capítulo 6, versículos de 36 a 38. Entregando a nossa semana nas mãos de Deus, tudo que vamos viver, iniciemos a nossa oração invocando a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 6, versículos de 36 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos ouvindo as palavras do Sermão da Montanha, agora não mais em Mateus, mas em Lucas, onde Nosso Senhor vai deixar no coração dos discípulos e, por conseguinte, no nosso coração, os ensinamentos mais importantes, mais preciosos que nós poderíamos pensar. O texto de hoje, ele fala de compaixão, de misericórdia. E o modelo, a medida, é sempre uma medida alta. O modelo é o próprio Deus. Jesus usa essa expressão, assim como, sede misericordiosos, como também o vosso Pai, assim como o vosso Pai. Reparem que Jesus não está deixando só uma lei, uma regra. Ele está dando a seus discípulos um modelo de vida. Está nos convidando a ser da sua família, a viver aquilo que o Pai vive. Essa misericórdia com a qual Jesus aqui está se dirigindo aos seus discípulos é a misericórdia com a qual o Pai olha para nós. A compaixão, esse é um dos títulos clássicos do Senhor citados na Escritura. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Deus é misericórdia, bondade, vai dizer o salmista. Sua misericórdia se estende de geração em geração. Em outro salmo também vai dizer isso. Mas aqui, esse coração que é capaz de olhar para a fraqueza do outro, para o erro do outro, para aquilo que traria ao meu coração tantos sentimentos ruins, contraditórios. Jesus está me chamando a olhar para essa realidade como Deus olha, como Deus vê. Sede compassivos, sede misericordiosos, porque o Pai de vocês é assim. E Ele nos dá a graça para vivermos também essa compaixão.
Continua o texto referindo-se ao julgamento, ao perdão, à generosidade. Quando Jesus vai usando essa palavra, que parece tão distante para alguns, mas nós sabemos, no nosso cotidiano, são muitas as situações em que nós nos deparamos com a oportunidade de julgar o próximo, de condená-lo, de trazer lá no nosso interior uma crítica, já com a sentença de condenação. Essa pessoa é assim, essa pessoa é assado, essa pessoa não presta, essa pessoa não tem jeito, esse fulano, esse aí vai queimar no inferno. E lá no nosso interior, com muitos exemplos, vamos decretando sentenças sobre a vida dos outros. É muito lindo, meus irmãos, porque na palavra de Deus, nós vemos sempre Deus que tem esperança no ser humano. Deus que aposta em nós até o último suspiro nosso nesse mundo. Deus continua nos esperando. E assim como espera a mim e a você, espera também aquela pessoa, quem sabe que estejamos julgando agora, condenando agora. Por isso Jesus vai usar essa expressão: não julgueis e não sereis julgados. Não, porque essa característica de juiz, a prática do juízo, a atividade de julgar, pertence a Deus, não pertence a nós. Porque Deus vê o todo, nós só vemos uma parte. E depois ele continua no texto dizendo: dai e será dado. Tenha um coração generoso. Ele fala de uma medida generosa, calcada, sacudida, transbordante. Por quê? Porque Deus é generoso conosco. Sempre o modelo é Deus. O modelo não são as circunstâncias. O modelo não é a atitude do outro comigo, mas a pessoa, ela não foi generosa comigo, também não você com ela. Nesse raciocínio humano, era assim que os antigos pensavam, por exemplo, na lei do talião, olho por olho, dente por dente, pagar com a mesma moeda. Não foi assim que Deus nos tratou. Por isso Jesus diz: a medida que usardes será medida para vós. Com a mesma medida com que medides os outros, vós sereis medidos. Como eu quero ser julgado por Deus? Eu quero ser julgado com generosidade. Pois então eu preciso ser generoso. Eu preciso ser generoso. Ser indulgente, ser compassivo. Abrir mão desses julgamentos tantas vezes. E aqui, muitas pessoas se confundem, com essa palavra. Fala: padre, então eu não posso fazer juízo moral de uma situação? Quando eu vejo algo errado, eu não posso julgar que está errado, dizer que eu tenho que dizer que está certo, ou então fechar os olhos? Não, aqui a palavra que Jesus está nos ensinando não é esse juízo de valores, que é parte integrante, parte integrante do senso moral que temos que ter. Aqui Jesus está falando da sentença decretada em relação à vida das pessoas, a sentença eterna, a decretar uma sentença de condenação. Quando eu faço isso, eu estou me colocando no lugar de Deus, a julgar o outro, a me levantar como juiz. E Deus não nos deu essa autoridade. Por isso, nesse dia de hoje, começando essa semana, vamos abençoar com essa palavra os nossos dias, os nossos encontros, os nossos relacionamentos. Deixar que essa palavra ilumine o nosso caminho. E diante das dificuldades que aparecerem, vamos lembrar dessa generosidade com que o Senhor nos trata e que Ele pede a cada um de nós. Desça sobre vocês, sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana para você. Tchau, tchau e até amanhã, se Deus quiser.